Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma Luz. Nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Um Evangelho no Lar com uma pegada espiritualista, para tentar trazer aí um ponto de vista um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nas interpretações evangélicas. Será que existia mediunidade? Será que aquele pessoal naquela época falava com os espíritos? Será que os espíritos influenciavam na vida das pessoas já naquela época? São muitas as perguntas. A gente não promete todas as respostas, mas fica o convite para vocês participarem conosco, para quem sabe a gente não ter aí a inspiração de trazer alguma informação que vai chegar até você e vai ser exatamente aquilo que estava precisando nesse momento, não é mesmo? Vamos lá então. Livrinho Vinho de Luz. Vocês que estão aí há mais tempo sabem que eu faço uma leitura de um livrinho de mensagens antes de iniciar o Evangelho, antes da nossa oração. Nós estamos lendo o Vinho de Luz, que é um livrinho escrito por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. Nós estamos na mensagem de número 25, que se chama Apliquemo-nos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Isso é uma mensagem de Paulo que está em Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrina das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas igualmente revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Nós vamos fazer a nossa prece nesse momento, então a gente convida a todos a fecharem os olhos, a respirar profundamente, para assim a gente ir acerenando os nossos pensamentos, as nossas emoções, e assim unindo pensamentos e sentimentos, nós elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, que nos aguarda aqui no nosso compromisso do Evangelho no Lar. Nós agradecemos, Mestre amado, pela presença em nossos corações, pela presença através do seu Evangelho, das suas palavras que ficaram gravadas para o infinito através dos evangelistas. Nós agradecemos o trabalho de cada um que foi responsável por fazer com que nós tivéssemos acesso hoje a esse repositório de luz. Mestre, nós agradecemos também pelos nossos amigos da espiritualidade que se fazem presentes, que ajudaram a proteger esse ambiente, que prepararam eflúvios de luz e de paz e de inspiração para nos envolver
e ajudar-nos aqui na interpretação daquilo que vai ser lido. Mestre amado, se conosco hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. É isso, gente. Nós estamos então fazendo o estudo do Evangelho no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Já passamos pelo bloco do nascimento de Jesus, dos Reis Magos, da fuga para o Egito, e estamos agora no bloco sobre a volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Então, nessa parte é quando Herodes morre, eles estão ainda no Egito, Herodes morre, o anjo vem e informa José que, por conta da morte de Herodes, eles já poderiam voltar em segurança para Israel. E aí José então se levanta, pega, né, a mãe, o bebê e volta para a terra dele. E aí a gente vai ler agora o versículo de número 22, que diz o seguinte: E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Só para ficar mais claro, o texto se refere ao pai de Arquelau, Herodes, né? E está aqui sob o ponto de vista de José, porque José, que foi a pessoa que ouviu o recado do anjo e então se colocou, né? Se preparou para se colocar a caminho para voltar para casa. E aí então fala isso sob o ponto de vista dele. Receou ir para lá. Ele teve medo. Apesar de vir o anjo, de ter sido o anjo que avisou para ele que Herodes morreu, dizendo para ele que agora estava tudo bem, tipo, o caminho tá limpo, pode voltar para casa, José teve medo. Titubeou um pouco. E aí diz que o anjo teve que aparecer de novo para ele. E aí ele foi. Que coisa, né? José, a gente vem acompanhando aqui já. Ele vem sendo acompanhado por esse anjo que está sempre mostrando o caminho para ele de forma ostensiva, não é nada em sonho, tudo bem, mas a gente já sabe a partir de agora, já que a gente já teve aí alguma experiência com outros versículos, a questão do sonho lúcido. O sonho dele é um sonho lúcido, onde ele está em desdobramento, né? Então o corpo físico dele dorme, o perispírito ou os corpos espirituais, o corpo astral dele vai ao encontro desse anjo, que é um ser desencarnado, e eles ali se encontram e têm uma conversa. Em várias partes aqui foi colocada essa conversa, foi relatada essa conversa que o anjo tem com o José em momentos diferentes da vida dele, mas sempre alertando ou avisando ou confirmando, né, no caso de quando Maria foi dizer para ele que ia ser a mãe do Messias, que ela ficaria grávida e ele não seria o pai e tudo mais. O anjo também apareceu para ele para, né, confortá-lo, para confirmar aquela informação. Então o anjo vem acompanhando ele já há bastante tempo e ele se lembra, é um sonho lúcido justamente por isso. Ele tem esse encontro com o anjo e quando ele volta para o corpo físico e acorda, ele consegue se lembrar da mensagem e faz com que então ele, né, tome as atitudes baseado no que o anjo disse. O livre-arbítrio dele está absolutamente preservado, ele poderia simplesmente não querer fazer, tomar outra decisão. Felizmente, né, para toda a história, para toda a humanidade, ele segue à risca, né, as instruções do anjo. Mas isso não tira dele essa insegurança que ele sentiu aqui nesse momento, porque afinal de contas eles estavam lá em exílio, passando pelo sofrimento e as dificuldades e, né, toda a dor de ficar longe dos seus familiares, por conta
da ameaça de Herodes ao seu filho. E aí o anjo diz para ele: não, agora você pode voltar. É o mesmo mensageiro do Senhor, é o mesmo anjo que vem querendo protegê-lo, e mesmo assim ele duvida. E isso é tão humano, e faz com que a nossa interpretação de hoje, né, de trazer para a gente, para o nosso dia a dia, fique fácil, porque o medo, primeiro, que ele faz parte da nossa vida, no sentido de que uma das leis da vida é a lei de sobrevivência. E a lei de sobrevivência, ela existe justamente para proteger a gente. Se você for ver lá, ler o Livro dos Espíritos, na segunda parte, onde ele fala das leis, uma das leis é a lei de sobrevivência. E essa lei, ela justamente protege para que a gente não banalize a vida, a ponto de achar, se morrer, morreu. E consiga compreender, dar valor àquele presente, àquela dádiva que a gente recebe do Pai Maior, que é permitir a gente ter as oportunidades de se redimir perante a lei divina. E essa oportunidade maior é dada aqui na carne, enquanto a gente está encarnado e se relacionando com essas pessoas sem memória, às vezes, né, do que a gente fez para elas ou que elas fizeram para a gente no passado. E isso é uma grande escola, é um grande presente. A gente só tem ideia, só consegue conceber melhor o que significa isso depois que a gente desencarna e a gente percebe, né, os acontecimentos da vida. Aqui a gente tenta ter uma ideia, a gente se esforça, a gente tem que fazer um exercício de imaginação para tentar entender, porque a gente não sabe exatamente o porquê das pessoas na nossa vida, mas a gente tem sentimentos para com essas pessoas que nos atraem ou nos repelem, né? E isso já serve de indício para ajudar a gente a direcionar as nossas atitudes na vida. Porque não é simplesmente porque a gente repele determinada pessoa e determinada situação que significa, então, fique longe. Porque às vezes é um pai, é uma mãe, é um filho. E aí que está o grande convite da vida para o exercício do amor, que vai ser, né, o nosso grande futuro, o futuro luminoso, o amor incondicional por todas as criaturas. Né? Então, assim, voltando à questão do medo. Então, a questão da lei da sobrevivência, ela deixa na gente, né? Ela traz para a gente essa cautela, vamos dizer assim. Essa cautela, porque a gente não quer, então, perder a vida. A gente tem ideias, às vezes, ainda muito equivocadas do que é a vida. Muitos de nós ainda pensam que a vida é só isso. É só o dia a dia aqui de encarnado, morreu, acabou. Né? Então, para essas pessoas, então, o medo de morrer deve ser ainda muito maior, né? Muito mais profundo. Para todo mundo praticamente tem medo de morrer, né? E aí, o medo, ele é muito importante justamente por conta de ser uma ferramenta do instinto de sobrevivência, para que a gente não ultrapasse determinados limites, para que a gente dê valor a essa dádiva que nos foi dada como uma graça do Pai Celestial, para a gente dar continuidade, né, nas questões que precisam ser resolvidas do passado, para iniciar novas oportunidades e novas escolhas nessa vida que vão permitir que a gente alce voos mais altos como espíritos. Então o medo vem para justamente proteger essa encarnação, proteger as atitudes que a gente toma, para que a gente também não se machuque além do necessário, para que a gente não se exponha a riscos além do necessário. E
claro, como José. Esse exemplo do José é maravilhoso, porque é absolutamente normal que a gente, em determinadas situações da vida, tenha medo. Esse medo, como estava dizendo há pouco, ele deve ser aquele que ajuda a proteger a gente dos obstáculos da vida, para que a gente siga no caminho mais seguro possível. Mas ele não deve ser aquele medo que congela, o medo que não permite a gente seguir em frente, o medo que faz com que a gente deixe de procurar a vida, deixe de sair para viver, deixe de sair de casa, deixe de se relacionar com pessoas com medo de sofrer, deixe de querer trocar de emprego. Às vezes a gente está passando tanto nervoso, tanto estresse, tanto assédio no trabalho, mas a gente tem tanto medo que a gente fica congelado, achando que é assim, que a vida é isso. E Deus, Ele quer o melhor pra gente, Ele quer pra gente luz, alegria, felicidade, abundância. E a gente, às vezes, com todas as ferramentas na mão, não vamos atrás. Existe uma grande diferença entre a gente precisar passar por uma determinada situação e a gente estar acomodado em determinada situação. Porque até a questão de precisar passar, né, que muitos espiritualistas, a gente já usou essa expressão aqui no canal, acabam dizendo, porque ela está um pouco relacionada, né, com a questão do livre-arbítrio, plantio, e determinismo, colheita, né? Livre-arbítrio, quando a gente está plantando, a gente tem o livre-arbítrio. Podemos plantar laranja, cenoura, mamão, melão. A colheita, ela é determinada pelo plantio. Plantou batata, colhe batata. Plantou mamão, colhe mamão. Então, nesse aspecto, sim, existem situações da nossa vida que são um reflexo daquela situação do passado, né? São a colheita. E aí, o ter que passar é porque a gente, quando está naquela situação, por mais que se esforce, por mais que busque, a gente não consegue sair dela. A gente é como se estivesse num emaranhado da vida, que, vamos levar para o exemplo do emprego, se há um emprego, a gente tá com dívidas e não tem como largar o emprego naquele momento. A gente tem uma família para sustentar e a esposa não trabalha, os filhos são pequenos, o ângulo de livre-arbítrio é muito pequenininho. E se a gente sair, se a gente chutar o balde, a situação vai ficar pior ainda do que estava. Então, nesses aspectos, é claro, você meio que tem que ficar naquele lugar porque a vida está te forçando, mas o seu esforço, o seu desejo, a sua atitude para mudança, ela é muito importante, ela é necessária para te dar até esperança, para te dar até ideias e projetos novos. Pode ser que naquele momento você não consiga sair daquilo, mas um dia você consegue. Então esse é o caso da pessoa que está, de uma certa forma, vinculada a uma questão do passado e por isso está passando por uma determinada situação. A outra questão é a pessoa acomodada, que fica lá fazendo, né, sofrendo, passando por determinadas situações, mas tem medo de buscar, de ir atrás, de correr, de, sabe, abraçar as oportunidades. Isso é um atraso de vida. É um atraso de vida, porque por conta do medo,
A gente não está usando de todas as possibilidades que a vida está dando para a gente. A gente nem vê as possibilidades. Essa questão do emprego, é claro que, né, como a gente acabou de colocar aqui no exemplo, existem situações muito específicas, principalmente ligadas à questão financeira, que não permitem a gente fazer qualquer troca. Mas existem outras tantas situações, gente, de pessoas que teriam essas possibilidades, que poderiam ir atrás e não vão por medo. E aí tem o medo, por exemplo, do momento em que a gente está vivendo. Esse medo das catástrofes, das teorias da conspiração, de uma invasão alienígena, das doenças, né, das pandemias, de vir um furacão, de vir um congelamento de tudo e tal. Gente, tudo isso é possível que aconteça. Primeiro vamos deixar isso claro, é possível que aconteça. Mas o nosso medo, por antecipação, por uma coisa que a gente nem sabe o que é, quando é, se é, só alimenta mais uma egrégora de sombra que vai aí sim fazendo com que essas situações se tornem cada vez mais próximas e reais. Porque a gente está baixando com o medo a vibração do todo, do conjunto. E em abaixando a vibração do conjunto, a gente está atraindo para a gente aquela vibração. As coisas que são possíveis de acontecer para pessoas que estão vibrando naquela frequência. E não é luz, não é amor, não é paz. É dor, é sofrimento, é doença, é tragédia. Então a gente tem que ver aqui a situação do José. Ele, mesmo tendo recebido toda uma ajuda da espiritualidade, a hora que foi colocado para ele, agora vai, ele sentiu medo, mas foi. Ele sentiu medo, mas foi. Que o nosso medo sirva para nos proteger de fazer coisas além daquelas que seriam necessárias, que podem nos colocar em perigo. Mas que a gente vá com medo mesmo. Que a gente busque a coragem da fé, da crença, na luz do amor e da vida, que só quer o nosso bem. E aí, se a gente escuta as teorias da conspiração, se a gente escuta aquilo que se fala no Apocalipse, do que vai vir, do que pode vir, do que pode acontecer, é tudo condicional, é tudo pode. Nada é uma previsão escrita em pedra. Absolutamente vai acontecer assim, assim, assado. As chances de acontecer enquanto a gente fica vibrando no medo, no receio, são maiores, ficam cada vez maiores. Então, se a gente tem um certo receio de, né, perder alguma coisa, sofrer, ter dor, primeiro, talvez, o maior exercício que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente não morre. Ninguém morre. Não, você não morre. O seu marido, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, ninguém morre. A gente tem medo de perdê-los? Ninguém é perdido. Ninguém. Ninguém. A gente vai se encontrar. Gente, o que são alguns anos, às vezes, vamos dizer que a gente ficou encarnado e algum ente querido se foi. O que são alguns anos perante a eternidade que a gente pode ter de ficar juntos e felizes? São muitos argumentos, não dá para usar todos os argumentos aqui hoje, mas esse eu acho que é o principal. São tantos argumentos que a gente pode usar para ajudar a gente a diminuir um pouco o medo e acreditar mais na beleza da vida, no amparo espiritual, nas nossas capacidades,
na vida em si, no planejamento que foi feito lá do outro lado, né? Porque tudo, gente, a gente não tá aqui largado. Ninguém colocou lá a gente na terra e falou, ah, deixa lá, deixa se virar. Se nem o nosso animalzinho, a gente não faz isso com eles, a gente cuida, a gente, né, dá comidinha, a gente leva para passear, a gente leva no pet shop, dá roupinha, o que Deus não faria com a gente? Filhos diletos do coração. Fica aí para nossa reflexão, né? Vamos lá, gente, fazer a nossa oração de hoje. Vou colocar a água aqui, a minha água à disposição. Se vocês tiverem água para fluidificar, coloquem também. A gente vai fazer a nossa oração e pedir por elas também, tá bom? Mestre amado, agradecemos mais uma vez pela mensagem, pelo recado importante, por nos lembrar que a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, mentores, espíritos familiares, estão sempre à nossa disposição, que estamos sempre amparados e protegidos, que quando nos faltar coragem para nos lembrarmos da oração, para nos lembrarmos de parar um pouquinho e guardar um minutinho para elevar um pensamento a Deus, a Jesus, a esses amigos da espiritualidade, para angariarmos forças, angariarmos coragem e lucidez para fazer melhores escolhas, para seguir em frente sem medo, crendo que não só estamos amparados, mas que tudo que está fora do nosso controle está sob o controle dessa divindade superior que tem a cada um de nós sob a sua proteção e sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Que nos lembremos sempre disso. Pedimos, Mestre amado, que pela sua intercessão as nossas águas possam receber do influxo de amor e de paz e de luz que vem direto do coração do nosso Pai Celestial, que possam chegar às nossas águas, que cada molécula, cada partícula desse líquido abençoado possa receber esse influxo de luz e que nós, ao bebermos essas águas, possamos receber exatamente aquilo que nós estamos precisando. Mestre amado, a gente pede também pelo nosso entorno, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos animaizinhos, pelo nosso jardim, pela nossa horta, pelas casas dos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso continente e do nosso planeta Terra. Um planeta abençoado, lindo, lindo de morrer e que a gente precisa aprender a cuidar, a valorizar, a amar. Que cada um de nós possa se conscientizar cada vez mais do nosso papel nesse cuidado com a nossa casa planetária e possamos fazer a nossa parte. Mestre, ilumine-nos, ampare-nos, proteja-nos hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.